Beleza? Boa tarde, Sérgio Pacífico. Bora, pessoal. Cláudio. Tudo bom? Beleza, Cláudio? Bora. Ótimo, cara. Cláudio, qual que é a ideia pra gente falar pra essa galera hoje? Vamos tentar falar um pouco aí de alimentação pré-treino, pós-treino, alguma coisa de suplementação, se é realmente válida, se não é. Vamos falar um pouco de composição de dieta, carboidrato, proteína, lipídio. São algumas coisas que vão ajudar e muito nos resultados, dependendo de como vai ser balanceado isso na dieta, e que as pessoas, em alguns casos, vão iniciando ou até mesmo não dando tanto valor para um nutriente, mais para outro, e às vezes para aquele objetivo que ela quer, tá meio fora. Pô, bacana. Então são esses pontos aqui que a gente vai pautar. A gente vai colocar também, falar um pouco sobre séries, repetições, que tipo de treinamento, a musculação. Recebemos algumas perguntas e a gente colocou as respostas dentro de uma pautinha que a gente montou aqui para poder falar com vocês. A gente está aqui hoje na Difusora, deve estar vendo aí, agora há pouco eu fiz uma live aí, um stories falando que a gente estava aqui na Difusora. A gente veio dar uma entrevista aí pro Giovanni Marocchi no programa De Tudo Um Pouco. Bora lá então, vamos dar sequência. E uma das grandes dificuldades que eu vejo que as pessoas têm é entender o que é esse balanço energético, entender o que eles conseguem comer. Pontua aí, Cláudio, mas só um pouquinho, galera. Vocês vão colocando as perguntas aí, que no decorrer a gente vai respondendo. No final a gente responde para vocês aí. O que você consegue falar aí, tentar explicar de uma forma bem clara e simples, né, para que a galera consiga entender essa ideia de balanço energético, déficit energético? O que é isso, cara? Então, assim, muito comum hoje na parte de nutrição e exercício físico é o pessoal querer mexer com a estética, né? A parte de corpo. E aí muitos querem ou emagrecer ou aumentar a massa muscular, e aí não sabe que às vezes é uma forma matemática, e lá vem de novo a matemática, mas enfim, tudo na vida vai estar envolvido, e é que ela vai ajudar a você conseguir traçar o teu norte. Então vamos pensar assim: eu tenho hoje a intenção de baixar o peso corporal, trabalhar com o percentual de gordura, e eu quero então, na verdade, fazer com que eu faça um balanço energético negativo, ou seja, o que eu como tem que estar tem que estar abaixo do que eu gasto. Aí é onde você começa a pôr na balança. Tá, eu vou quebrar um pouco aqui, vou colocar o Cláudio um pouco na fogueira. Eu quero saber assim, e aquelas estratégias funcionais? Você come conforme o seu corpo vai pedindo, de 3 em 3 horas. E daí? Como que a gente faz isso? Tá, muito se fala e se bate na tecla de eu preciso comer de 3 em 3 horas, ou quanto tempo eu posso dar em uma refeição para outra. Aí eu vou ter que já ir para a seguinte situação: qual o objetivo que a pessoa está querendo, qual é a necessidade energética que ela precisa, porque assim, eu tenho pacientes que eu preciso colocar a refeição a cada 2 horas para eles. Eu tenho pacientes que eu consigo colocar um intervalo de refeição até 4 horas. Uma alimentação saudável a gente consegue, pedido, né? É pontuado que se faça de 3 em 3 horas, não passar de 4 horas. Isso vai estar interferindo na parte de controle de glicose, a glicemia, não pode estar nem com picos, nem com déficits, enfim. Então você tem que estar sempre linear com isso, mas eu gosto de trabalhar, dependendo dos objetivos, de 3 a 4 horas, não deixar essa pessoa muito tempo sem se alimentar. E aí, claro, se a pessoa precisa ter um consumo energético muito alto, tem uma demanda de treino também, que treino 2, 3 períodos no dia, eu preciso trabalhar até menos do que isso. Bacana. Não, bacana. E daí? Então tudo, na verdade, está envolvido a um balanço energético, né? Está tudo muito relacionado ao objetivo que cada um... Exatamente. Quer baixar o peso, eu tenho que comer menos, né, do que eu gasto. Mas eu quero aumentar a minha massa muscular, eu preciso aumentar meu peso, então o que eu como tem que estar acima do que eu gasto. E aí, se eu quero manter o peso, o que eu tenho que estar comendo tem que estar o mesmo que eu gasto. Então é bacana daí até mesmo, Cláudio, eu acho que pontuar pra galera, já que a gente está nessa parte agora da base nutricional, lembrando que o Cláudio também é educador físico, então ele conhece as variáveis de treino também para poder estimular. Essa parte é excelente quando a gente pensa em moldar a base alimentar, já tendo uma ideia do treinamento físico que ele vai desenvolver.
né? Então acaba gerando um conforto maior para que ele consiga criar toda uma estratégia de treinamento da base alimentar pensando nesses fatores, né? O que eu preciso ter de informação para poder, seja eu montar um treino ou montar uma dieta, eu preciso conhecer todas as variáveis, né? Se eu vou montar uma dieta, eu até gosto, eu peço às vezes, em alguns casos, que converse com o seu treinador, se o treinador puder me passar mais informações, porque às vezes o paciente em consulta não consegue passar a total realidade do que ele vai enfrentar. E aí, dependendo do que a gente precisa do objetivo, não vai chegar porque alguma informação que era necessária ele não conseguiu me passar. Então eu peço às vezes assim, conversa com o teu treinador lá, explica para ele que o teu objetivo é esse, né? Eu tenho alguns pacientes que chegam primeiro na consulta de nutrição para depois ir para academia. Isso é o mais comum de acontecer, né? Eu peço para que eles, na verdade, assim, explica para o teu treinador que aqui é o seguinte, eu vou fazer restrição energética, a gente vai comer um pouquinho mais disso do que daquilo, depois eu preciso que gaste uma energia, então depois eu treino de musculação, se eu puder colocar mais algum gasto energético, alguma aula, alguma esteira, alguma bike, conversa com ele, vê qual é a melhor situação que você pode estar fazendo, porque às vezes assim, tem o que o paciente gosta, tem o que o paciente gosta de fazer e tem do que é necessário. Então eu peço sempre que fique nessa conversa. Não, bacana, mas é bem legal. Eu ainda, lá na Bioventura, não tive o prazer ainda de pegar um aluno que passou ali no trabalho nutricional com o Cláudio, mas agora em diante a gente vai firmar melhor essa parceria aí, quem sabe a gente consegue estar trabalhando com mais pessoas. A galera do fundo lá tava fazendo um tchauzinho aí, eu tava rindo enquanto o Cláudio tava explicando aqui. Galera, não via a hora pra gente começar, entraram na sala aqui umas 3 vezes pra eles poderem dar um tchauzinho aqui pra gente. Agora não estão nem percebendo. Mas ligando esse lado, eu acho bem importante também a gente pontuar, que eu acho que uma grande dúvida que o pessoal tem quando fala sobre emagrecimento no treinamento de musculação, qual o controle de micro e macronutrientes se a gente for pensar hoje numa dieta relacionada de um pré-treino ou pós-treino. Cara, isso eu ouço muito essas dúvidas assim. E como que você poderia pontuar isso aí, Cláudio? Vamos falar assim, numa refeição pré-treino. Vamos começar que assim, é onde eu vejo o maior crime às vezes acontecendo. Eu quero emagrecer, eu vou para a academia, ótimo, exercício físico tem que acontecer, mas eu não vou comer. E aí, a hora que essa pessoa volta para uma avaliação física, ela tá me relatando, Cláudio, eu tô baixando o peso, eu baixei o peso, porque às vezes ela já experimentou sozinha isso, né? Eu baixei o peso e tal, mas depois eu voltei a ganhar. Daí, em alguns casos, algumas pessoas não dão a devida atenção a esse pré-treino, e aí onde que a gente vai avaliar, a gente começa a perceber que essa pessoa está emagrecendo realmente, mas ela está perdendo muito mais massa muscular do que gordura. Eu costumo colocar que quando isso acontece, na verdade, eu como educador físico, eu não sou nutricionista, só tenho uma especialização em nutrição, mas eu costumo pontuar que ela está diminuindo peso, que ela não está emagrecendo. Eu pontuo isso aí para as pessoas. É correto eu falar dessa forma? É correto. A gente quando eu falo eu pontuo bastante, às vezes, para as pessoas que assim, eu tenho pacientes que têm um peso corporal. Quando eu falo peso corporal, é aquele peso que a gente sobe na balança ali. Não está dividindo o que é massa, o que é massa magra, o que é gorda, o que é água, o que é órgão, né? Eu costumo dizer que assim, vamos baixar peso corporal? Então tá, se prepara, a tua dieta vai ser assim, vai ser assado, vai ser assado. Não se preocupa com a qualidade, porque às vezes a pessoa assim, eu tô baixando peso, mas estou sentindo uma pochetinha aqui, meu peito agora deu uma ficou baixada, tudo mole, que eu vou fazer? Assim, calma, peso corporal é uma coisa, baixar percentual de gordura é outra, porque quando eu tenho muitos pacientes que falam assim, eu queria secar ganhando massa muscular. Não tem como, né? Ou você vai baixar a percentual de gordura, ou você vai aumentar a massa muscular. Uma coisa é catabolismo, outra coisa é metabolismo. Exatamente. Não relaciona uma coisa anabolizar e catabolizar, elas não vão se conversar nunca. Então, se eu quero anabolizar, ganhar massa muscular, eu vou ter que comer mais, eu vou ter que me preocupar com uma refeição um pouquinho mais calórica, e quando você vem com caloria, você vem com mais gordura junto, você vai ver, não tem sempre, vai vir só a massa muscular, os teus ganhos vão ser de gordura junto. É muito comum naquela pessoa que a gente fala do off, né? A hora que vai avaliar, Cláudio, eu gostei da massa muscular, estou sentindo mais forte, mais denso.
pô, mas eu senti que deu uma embaçada, meu abdômen ele era um pouquinho mais definido, mas agora parece que tá meio uma coisa igual. Falando, é assim mesmo, vai ganhar massa gorda junto, não tem como, a não ser que você seja um cara muito dedicado, você coloque na balança tudo que você precisa ali, e você faz os seus aeróbicos depois do treino, sem comprometer o ganho, né, claro. E aí sim, aí você pode ser que você ganhe um pouco mais de massa muscular e não ganhe tanta gordura, mas é muito difícil. A gente, na corrida do dia a dia, é na colher de sopa, é no copo, é no prato, não tem como, a gente não consegue fazer dedicadamente como tem que ser. E colocando essas ideias que a gente acabou pulando um pouquinho, que eu mudei o foco lá, e o que seria interessante então para uma pessoa pensando no emagrecimento? A gente vai colocar isso como objetivo. Tá. Treinando musculação e pensando no emagrecimento. O que seria interessante a gente, sem avaliar ainda as pessoas, porque a gente está falando para várias pessoas, então a gente não avaliou ninguém, mas o que seria interessante as pessoas consumirem como pré-treino? Um macro, um micronutriente, o que seria mais adequado? Essa pessoa que vai começar uma atividade física, ela precisa ter ideia que ela precisa de energia, combustível para gastar no treino. Ótimo. Então a refeição pré-treino é para isso. Além do que você vem comendo, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, então tudo que a gente come, ele vai armazenar uma parte que seria a glicose, o açúcar, enfim, a energia mesmo, ela vai armazenar nos fígados, nos músculos, e o resto vai ficar circulante na corrente sanguínea. E assim, o nosso corpo é muito inteligente, então o que ele armazena fica ali, o que está no sangue é o que ele vai aproveitando hora a hora. E aí, quando eu vou para a atividade física, se eu não tiver um pré-treino bacana, essa energia circulante vai acabar rápida, essa energia armazenada no fígado vai acabar rápida, essa energia do músculo vai acabar rápida, aí o nosso treino ainda está lá tem mais 40 minutos, mais uma hora, enfim, o teu resultado vai estar comprometido. Pode estar comprometido da seguinte maneira: primeiro que ele vai começar a consumir a massa muscular e não a camada de gordura, porque se você tem um pré-treino adequado, com todos os nutrientes, você conseguiu dar uma boa reserva para ele, para começar a atividade física, ele vai começar desde o primeiro minuto, seja uma hora de treino, desde o primeiro minuto você vai consumir gordura, só que a contribuição de gordura no primeiro minuto ela não vai ser tão alta a partir do 20º ou 30º minuto. Então é muito comum essas pessoas, durante esses minutos, se não tiver um bom pré-treino, elas começam a sentir já um cansaço a mais, uma fadiga, ela não consegue ter o mesmo empenho do primeiro minuto até o último. Então, assim, o pré-treino é o principal, é uma das principais, né? Tudo é importante, mas o pré-treino vai te levar para longe. Se a gente falasse em comida, o que seria interessante aí em comida? O que seria interessante comer? Vamos pensar então no tempo, né? O pré-treino hoje é considerado entre 1 hora, estourando, né, a 1h30 que a gente consegue fazer uma composição de sólidos. Pode fazer para os mais práticos um sanduba mesmo, pão integral, se for até 1h30 pão integral, se for até 1 hora pode ser até um pão francês, não vai ter tanto risco, porque você vai acabar usando isso no teu treino, mas tem que treinar. Aí tem que não adianta você, eu posso comer um pão francês e não ir treinar, não, vou treinar, né? Por que eu falo que você tem que tomar cuidado com esse tipo? Porque às vezes o pão integral, como a composição dele é maior de fibras, ele é processado um pouco mais lento do que o pão francês. De degradação para virar energia. Exatamente. Então a gente tem que se preocupar com isso. Mas assim, geralmente entre 1h30 e 1 hora, pode ser até um pão integral, pode ser o pão francês, pode colocar alguma proteína, é necessário uma proteína no pré-treino, não tanto como no pós, mas ela tem que aparecer no pré. Aí pode ser queijo, pode ser ovo, pode ser até um peito de peru. Tomar cuidado muito com os embutidos, né? Mas às vezes uma refeição mais rápida, a gente não tem muito tempo, a gente pode colocar isso. Uma das opções que eu coloco... Pode ser rotineiro, né? Todo dia, uma refeição rápida, um embutido em grande quantidade. Exatamente. Aumenta o sódio, dá muita retenção líquida. Que vai atrapalhar no peso, no final. Né? Então não é isso nosso objetivo. Mas para aqueles também que gostam de uma refeição um pouquinho mais elaborada, pode tentar trabalhar com uma panqueca, alguma crepioca, até mesmo um pouco de batata doce ou aipim cozido. Aí dá pra malhar bastante, dá pra variar bastante, mas tomar cuidado com o tempo. Agora, se eu tenho assim, só tenho meia hora para o meu treino,
aí eu vou ter que colocar uma refeição um pouco mais rápida, quem sabe só um pão francês, ou até mesmo em alguns casos alguma refeição líquida, né, com uma dosagem de carboidrato um pouco mais alta, vai entrar aí já entra alguma coisa de suplementação, mas é assim, é pontual, não pode virar rotineiro, não pode ser isso fazer a tua vida, né? Mas dá pra fazer dessa forma. Claro que com uma refeição de pré-treino meia hora, às vezes uma proteína só ela não vai poder entrar. Aí entra o whey protein e tudo mais. Daí entra a base suplementar. É legal ele comentando esses lados, assim, a gente falando da base de musculação. E teve muitas perguntas lá de que tipo de treino de musculação pode ser feito para emagrecimento. E eu resolvi, na verdade, eu queria citar para vocês alguns estudos que correlacionam isso. Então eu peguei um estudo aqui da Revista Brasileira de Obesidade, que pegou aí 38 pessoas para treinar musculação durante 3 semanas. 3 vezes por semana, com uma carga, uma intensidade alta, em torno de 70% a 80%. Já eram pessoas treinadas com uma idade média de 33 anos. E nessas 3 semanas, o que eles avaliaram? Que as pessoas aumentaram o peso. Os homens aumentaram o peso. Média de 3% do peso corporal. Só que eles aumentaram e conseguiram eliminar 1% da gordura que eles tinham antes de iniciar esse programa. E como que é a relação, Cláudio, assim, pensando daí, 3 vezes por semana, eram 5 exercícios, média de repetição aí variou em torno de 8 repetições por exercício, com 4 séries. Então, uma musculação, tem pessoas que colocam, se você pensar em 8 repetições, 4 séries, é um treino de hipertrofia. Só que no resultado demonstrou que é possível eliminar a gordura corporal. Tá? Qual que é essa? E não falou nada sobre a base alimentar. Cita aí, Cláudio. Eu já presenciei também isso em consultório. Às vezes as pessoas elas estão numa rotina vamos assim, sedentárias, e elas começam uma atividade física e às vezes ela começa com a musculação, que é a mais básica, né? É a mais adaptável para todas, né? Rápida, não precisa de horário, chega lá e... Enfim, ela é a que tá hoje, é a que mais se busca. E aí o que acontece? Pô, Cláudio, eu não senti muita diferença no peso corporal, mas eu percebi... Aumentei às vezes até aumentei, e aí eu não sei o que está acontecendo, mas eu percebi que o meu bíceps já está um pouquinho mais rígido, tem um pouquinho mais de tônus, o meu peitoral já deu uma armada, vamos dizer assim, né? Já deu uma desenhada. E assim, o que eu vejo nesses casos, as pessoas, elas, com a atividade física, elas conseguem fazer aquela famosa, o escambo, a troca, enfim, elas conseguem baixar um pouco a camada de gordura e aumentar a massa muscular. Que é o que na consulta, pelo menos, eu priorizo muito aos meus pacientes, que vamos tentar preservar a massa muscular, quem sabe até aumentar, porque isso vai ser importante. Vamos nem pensar na questão estética, vamos pensar na questão de saúde. A longo prazo, a gente sabe que a gente vai envelhecer, vai virar população idosa, e essa massa muscular ela vai ser muito importante lá na frente. Então eu costumo bater nessa tecla, que com pequenas mudanças as pessoas conseguem fazer algumas alterações positivas, né? Nesse caso positivas, visa o caso ali, baixou 3%, aumentou 3% de peso, mas só que baixou a camada de gordura. E 1%. Né? Então isso aí é importante. Em 3 semanas? Isso é cara, muito rápido. 3 semanas é rápido, foram 9 treinos. Em 9 treinos, em torno de 50 minutos por treino. Então, pequenas alterações, até assim, eu já vejo pessoas também que começa a fazer uma caminhada, uma atividade física, uma musculação, já por conta ela já começa a segurar um pouco mais, ela não come tanto, ela já passa a fazer pequenas alterações, come mais carne branca do que vermelha, enfim, e aí o resultado é a longo prazo. E aí, 3 semanas é rápido mesmo, né, cara? 3 semanas é rápido. E é legal ele citando essas coisas assim dentro das outras perguntas também, assim, são vários estudos que colocam algumas variações de séries e repetições. Então eu estou pautando isso porque tem muitas pessoas que falam 12 é para emagrecer, 10 é para hipertrofia. Eu acho que hoje não dá mais para trabalhar assim. Não tem essa relação, não dá para a gente colocar assim. São vários estudos pontuando. Um outro citado aqui na Revista Brasileira de Fisiologia de 2017, então é novíssimo o estudo. Os autores colocam ali uma variação de 5 a 12 repetições para emagrecimento. E isso também o professor João Moura aqui de Blumenau também, ele cita bastante.
essa fase de treino, pensando numa intensidade aí em torno de 70% a 80%, um treino de alta intensidade com o efeito EPOC, que é a oxidação de oxigênio pós-treino. Tem alguma coisa para falar sobre essa ideia? E pensando daí na alimentação também, no pós-treino, pensando no efeito pós-treino, que o cara foi lá, treinou em alta intensidade, então fez lá de 6 a 8 repetições por série de um supino, treinou só peitoral naquele dia, então ativou bastante a fibra muscular do peitoral, é um grupo muscular grande, então ele tem um dispêndio calórico maior, então ele gastou mais energia para desenvolver aquele treinamento. Fez ali 3, 4 exercícios, com média de 5 séries, com 4 a 6 repetições, 4 a 8. Então ele vai ter uma intensidade acima de 80%, então alta intensidade, então ele vai ter um efeito POC bacana, que isso aí pode durar até 1h30 depois do treino. Então ele já tinha feito o pré-treino, que foi aquele de sanduba lá, que ele fez com 1 hora antes, então ele comeu um pão branco mesmo com requeijão ali. E daí o que seria interessante, já que ele está pensando no emagrecimento? Ele come já logo pós o treino, porque você vê, o mais natural que tem, acabou o treino, a galera já enche o negócio e pá, e vamos beber, e não dá pra chegar em casa, tá ligado? Tem que ser ali mesmo. Só que a pessoa tá pensando ali no emagrecimento. E o que você fala daí sobre essa situação? Eu, na orientação de emagrecimento, baixar percentual de gordura, eu peço sempre ao meu paciente que dê pelo menos um intervalo de meia hora para aproveitar esse corpo ainda que tá em alta intensidade do treino, que já fez a musculação junto com o aeróbico, enfim, que espere pelo menos uma meia hora para poder, assim, na hora que o corpo estiver voltando para o estado de repouso, venha com a alimentação sólida. E nesse momento é importante pautar o que é bom para emagrecimento depois de uma atividade. Eu quero fazer uma alimentação, eu posso ir para uma refeição líquida, eu posso ir para uma refeição sólida. Eu bato muito na questão da refeição sólida, tá? Aproveitar que o corpo vai ter que trabalhar para digerir todo aquele alimento que você colocou, e aí esse trabalho, esse gasto que ele fez vai conseguir aumentar mais um pouco o metabolismo, e aí tem associado aos efeitos térmicos de alguns alimentos que vão elevar um pouco mais o metabolismo. Só vai somar um trabalho, só vai ficar mais interessante ainda, você vai conseguir ter mais um gasto energético com a alimentação. Então nesse caso, eu bato muito na questão que é importante um pós-treino, porque eu tenho pessoas também, conheço, a gente sabe, vê por aí, que às vezes as pessoas nem no pós-treino se preocupam, né? Essa é aquela que não se preocupou nem com o pré, com o pós, então que ela não vai se preocupar mesmo, né? Aí ela vai sair para comer um lanche lá 10 horas depois do treino, enfim. Todas as refeições, sejam elas antes, durante ou após, elas vão ser importantes, todas, tá? É aí que você vai ter que saber como é que você vai trabalhar elas para chegar no teu melhor objetivo. Cara, e ele citou aqui durante, daí confundiu, né? A galera tá ouvindo aí, ouviu esse durante. Pra quem seria o durante, Cláudio? Tá, aí vamos pensar nas pessoas que têm um gasto, uma atividade física que está passando de 1h30, o mais comum é a partir de 1h30 fazer uma refeição durante o exercício. Mas em alguns casos, em refeições que você pode colocar durante, é quando a intensidade do treino é muito alta. Tem que fazer muitas repetições com muitas cargas ou grandes volumes de tiro. Por exemplo, vamos usar na corrida, né? Não vamos trazer a musculação, vamos trazer a realidade de corrida. O corredor de 10 km que tem que fazer lá um dia de treino de tiro de intensidade de 800 metros, 1 km, enfim. E aí ele tem que fazer 20, 30 tiros, dependendo da capacidade física dele. Ele pode fazer uma suplementação durante o exercício, porque nessa hora é importante que ele mantenha a performance. Quando a gente fala em alimentação durante o exercício, a gente está pensando em performance de treino, em estender mais a performance, em você ter mais energia para gastar, porque em alguns treinos você consegue mensurar a performance em baixar um tempo num tiro, você levantar uma carga um pouquinho a mais no movimento lá de um deadlift, ou de um levantamento terra, né? Ou de um snatch, dependendo se for um levantamento olímpico. Tá? Então o durante ele está mais relacionado à performance do treino,
tá? E aí que você vai trabalhar com a suplementação, já não vai dar para trabalhar com um alimento sólido, né? Não, bacana. É legal pontuar isso aí para que vocês consigam entender. Daí musculação emagrece. Musculação emagrece. Só que são uma junção de fatores. Então tem que utilizar as variáveis dentro das metodologias de treino hoje disponível para musculação, que são imensas. Há muitas metodologias disponíveis. Então a gente tem, se vocês pegarem depois o nosso Instagram, @academiabioaventura, vão ver uma repostagem do professor Luiz Otávio, de uma aluna com 3 fotos aí em 3 meses, a diferença do resultado dela. Nós temos lá também o professor Patrick, que vem trabalhando já, Patrick Wolinski, trabalha um dos grandes resultados que eu acho que pode citar aqui agora, são as respostas que o trabalho que ele realizou com a mãe dele, e ela sempre treinou musculação e gerou um resultado excelente. E tem vários outros resultados assim que é possível demonstrar que musculação emagrece. A questão é o quanto você realmente quer emagrecer, o quanto você está disposto a treinar. Porque o que acontece, principalmente nessa época do ano, e por isso do tema da gente colocar hoje, é que as pessoas querem um pau mágico. Eles querem que jogue alguma coisa sobre você e gera aquele resultado. Você encontra isso muito no seu consultório? Muito. No meu consultório eu tenho... Na verdade, assim, eu tenho umas conversas com a minha esposa ou com algumas outras pessoas, até outros profissionais da área, que às vezes eu sinto a necessidade do que o paciente, o cliente, ele quer que a gente faça por ele, né? Mais um pouco ele quer que eu coma por ele, dê o resultado por ele, né? Porque ele não pode, porque ele não tem horário, ele não tem isso, mas ele está na minha frente, sim, mas eu quero chegar na praia e usar a minha bermuda de água, a minha sunga ou o meu biquíni, se for as meninas. Eu quero entrar naquele biquíni que eu entrava lá quando eu tinha 16 anos. Você já tem 4 filhos agora. Eu falo, tudo bem, mas você está disposta, que a primeira pergunta, você está disposta, ou quanto você está disposta a chegar nisso? Porque assim, para quem não conhece o meu trabalho, assim, eu gosto muito de trabalhar, nas primeiras consultas, sempre trabalhar em cima de rotina, de hábitos, porque o que mais pega são os hábitos, são aquilo que a pessoa faz dia a dia. E aí assim, dependendo do que ela faz no dia a dia, em alguns horários, que na consulta eu vou coletando os dados e vou montando a rotina da pessoa, e aí conforme ela vai me falando, ela já vai se ligando, ela fala assim, então isso aqui nessa hora eu tô fazendo errado, porque não era para estar comendo isso, ou era para estar comendo alguma coisa nesse horário que eu não tô fazendo. E a minha consulta ela é sempre assim, eu vou sempre perguntando e vou anotando, e a gente vai esquematizando, e aí a pessoa percebe por que daquilo deveria acontecer e às vezes não acontece. Então as primeiras consultas são sempre em cima de rotina, já colocando alguma realidade do objetivo que ela quer alcançar. Por exemplo, ela quer entrar naquele biquíni de 16 anos. Então ela já sabe que ela vai ter que sofrer um pouquinho mais na alimentação. Emagrecer não é fácil, né, cara? É horrível. Emagrecer não é fácil. Você baixar peso, é aí que eu falo, baixar peso corporal é fácil. Né? Você ir lá pra academia e gastar energia, subir na balança, baixei 2 quilos. Mas naquela hora foi água. E a galera usa capote, usa blusa, usa jaquetão, porque eles querem se pesar ali com algumas horas depois eu vi o número baixar. Né? Então eles não se preocupam muito com a qualidade. É legal pontuando todo esse lado aí, como ele citou lá anteriormente, às vezes ele coloca assim a ideia de preservar a massa muscular. Eu também trabalho no programa de emagrecimento Insanity Gym, e ali a gente é um trabalho funcional, então o dispêndio calórico é mais alto, a gente pensa em intensidade, porque as pessoas entram ali e já começam a provocar uma intensidade um pouco diferenciada do que a gente consegue provocar dentro da musculação. E a gente sempre trabalha pensando para que a gente consiga equilibrar ou preservar a massa muscular em quilagem. E muitas vezes o percentual aumenta. As pessoas falam, eu aumentei a massa muscular. Não, você não aumentou a massa muscular. Porque o treino funcional ele não favorece a uma hipertrofia. Pode haver ganhos em quilos de massa muscular? Pode, como algumas pessoas acontece. Mas não é o mesmo trabalho correlacionado à musculação, que você também pode eliminar gordura aumentando a quilagem muscular e com isso aumentando o teu metabolismo. E quanto mais músculo você tem, maior o efeito EPOC depois.
Acho que uma relação muito boa de colocar, principalmente para os homens, mas também podemos citar as mulheres, é que homens não gostam de treinar perna e mulheres não gostam de treinar membros superiores. E se a gente for pontuar hoje, assim, as costas é um grupo muscular muito grande para as mulheres, que elas podem aumentar essa musculatura, deixando ela mais forte e com isso ativando muito mais o metabolismo com um grupo muscular que elas não gostam de trabalhar. Exatamente. Então a musculação emagrece? Emagrece. Vai depender das variáveis, das metodologias utilizadas por cada treinador. Seria... Eu faço isso, né? Eu não sei como é que vocês trabalham, cada profissional tem uma forma de trabalhar e eu não sou aquele profissional que vai assim, ah não, ele trabalha errado. E porque isso está errado. Porque na verdade, assim, eu aprendi na faculdade que assim, não existe um treino de musculação errado. Eu acho que todo treino ele vai te gerar algum resultado. Né? É possível potencializar. Exatamente. É exatamente isso que eu coloco pra galera lá e a gente também pontuou esse lado, que assim, não tem treino errado. É possível você potencializar o treino que você está executando. Exatamente. E aí, nesses casos, eu tenho algumas mulheres que falam assim, eu tenho algumas clientes que falam assim, hoje nós vamos treinar o quê? Não, hoje nós vamos treinar costas. Ah, é braço, que chato isso. Não é braço, é costas. Hoje o que é? Peitoral, vamos trabalhar um peito. Ai, braço de novo. Não é braço, fiz cara. Braço ontem. É peito, cara, não é braço. Enfim, eu tento nessa hora, não dou aula de fisiologia, porque não é isso, que o cliente não está buscando isso, mas eu tento trazer algumas orientações mais coloquiais, e nessa hora eu falo assim, veja bem, ó, o músculo peitoral é um músculo grande, dá pra gente montar um treino com um músculo pequeno, que é nessa hora que é o braço, nessa hora que é o ombro. Aí eu vou montando assim um grande, um pequeno, aí a pessoa, tudo bem, mas por que você está fazendo isso? Para aumentar teu gasto energético, isso vai contribuir muito depois no teu treino, no final, com a tua dieta, junto. Mas você queria treinar perna, mas tudo bem, tal dia vai ser o teu treino de perna, a gente vai colocar como um treino de braço, ou treino de ombro junto, isso vai também te ajudar bastante. Mas aí sim vai misturando o treino, nós vamos começando a quebrar um pouco essa. Cara, eu pontuei bem esse lado, porque veio uma pergunta ali da Mônica Oliveira, ela é aluna nossa lá da Bioventura. Ela treina forte, só que hoje em dia ela está com muitas atividades, então ela está tendo um dispêndio calórico bem alto. E ela fez uma pergunta, qual que seria uma quantidade calórica ideal para o pré-treino? Acho que é um pouco meio difícil dizer, porque não tem assim, peso, eu vou tentar trazer em porcentagem. O que eu costumo trabalhar em porcentagem, tá, Mônica? Olha só, para os meus pacientes eu costumo em algumas, na hora de montar a dieta, que eu vou lá calcular o quanto de caloria, eu não necessariamente calcular a caloria da dieta, mas a gente chega numa necessidade energética e eu vou depois lapidando com os macronutrientes, o quanto de carboidrato que ela precisa para chegar no objetivo, o quanto de proteína, o quanto de gordura. E daí assim, vai chegar um ponto lá do cálculo que eu vou distribuir isso nas refeições. E daí eu vou me preocupar assim, se ela faz uma atividade física, eu vou tentar colocar um pouco mais de caloria nesse momento do pré-treino em relação a um lanche da manhã. Porque ela não precisa ter um lanche da manhã tão calórico, porque ela não vai fazer nada demais, ela vai estar no seu trabalho, ela é uma executiva e ela tem mais reuniões, ela fica mais sentada e ela tem seu intervalinho da manhã e não precisa colocar uma refeição tão calórica nesse momento. Ao passo que num pré-treino, que eu sei que ela vai gastar, ela treina com intensidade. Eu tenho a ciência que ela faz um treino de musculação pesado, ela gosta de trabalhar com carga, ela está visando um aumento de massa muscular, eu sei que naquele pré-treino eu tenho que colocar um pouquinho mais de caloria. Então assim, os pré-treinos geralmente eles estão entre 15% a 20%, se a pessoa precisa de um pouquinho mais de caloria, sempre próximo dos 20%. Né? As principais refeições, por exemplo, de jejum ou almoço e jantar, mas almoço e jantar são onde aparece um pouquinho mais de caloria, 25%, 30% da necessidade que ela precisaria ingerir, e assim a gente vai trabalhando. Mas nem sempre a gente trabalha assim. Às vezes eu trabalho divisão de calorias iguais por refeição, porque não tem mais essa também, alguns estudos apontam para isso, que às vezes você não precisa colocar menos em uma refeição, mais em outra. Talvez você distribuir igual, mas que ela consiga, que ela ingira aquela quantidade que ela precisa de carboidrato, proteína e lipídio pro dia,
ela vai chegar num resultado também. E citando aí que você colocou em média de 20% no pré-treino, vamos pegar essa ideia. Nesse 20%, quanto que você colocaria de carboidrato e quanto você colocaria de proteína? Sempre mais um pouquinho de carboidrato do que proteína. Então eu em alguns casos eu chego a trabalhar até com 50% da dieta, da refeição, mais carboidrato. Pré-treino. Pré-treino, né? Porque se eu quero fazer um emagrecimento, aí depois dessas outras refeições, aí eu já tenho que já balancear de outra maneira. Já vou por um pouquinho mais de proteína, talvez nem tanto de carboidrato. Assim, que cada caso é um caso. Principalmente a gente pensando que o nosso corpo humano ele tem 3 fontes de energia e dentro da musculação, dependendo da intensidade, a maneira como você trabalha, prevalece uma e pode prevalecer a outra. Nenhuma delas trabalham sozinha, mas pode prevalecer uma ou outra. E nesse ponto é muito interessante o nutricionista, no caso aqui o Cláudio, ou até mesmo a Juliana Andrioli lá na Bioventura, ela entender em qual intensidade está sendo trabalhado e qual está sendo a fonte energética que mais prevalece durante aquele período. Seria isso, né? É que assim, vamos pensar que na musculação, talvez, né, ele não necessite de uma dosagem tão alta de carboidrato, por exemplo, ao passo de um corredor, que daí eu sei que ele vai fazer, ele vai precisar de energia, ele vai precisar converter a energia mais rápido, então o carboidrato nessa hora vai ter que aparecer um pouquinho mais. Então assim, cada caso é um caso, cada objetivo é um objetivo, tá? Exatamente. Cara, mas eu acredito que a gente pontuou de uma forma interessante, assim, tentando aplicar um pouco de fisiologia na prática para ficar mais compreensível aí para todo mundo. Então falamos sobre o balanço energético, sobre o controle dos micronutrientes, macronutrientes, sobre a composição relacionada no pré e no pós-treino. Falamos também sobre o treinamento de musculação, que é independente de ser musculação ou não. Acho que tem um mito muito grande ainda das pessoas acharem que musculação é para ficar grande. O Bruno não tá aí, é um que usa a musculação para ficar grande porque é o esporte dele. Eu faço musculação e eu não sou grande porque não é o meu objetivo. Meu objetivo é ter uma vida mais funcional. Eu gosto sim um pouco de estética, então eu trabalho para ter um abdômen mais marcado, um volume muscular adequado. Então meu percentual de gordura hoje gira em torno de 15 a 16%. Então é que eu gostaria, o que eu gosto de manter assim tranquilo, porque eu consigo comer bem, eu consigo treinar, então eu faço várias outras atividades que nesse caso atrapalharia eu ter um aumento de volume muscular. Então acho que uma coisa que a gente não citou, até daria para colocar aqui, é o nível de insulina circulante. Ela tem muita relação também com o anabolismo e o catabolismo, né? Mas a ideia é exatamente tratar tudo isso. Então assim, depende de variáveis nutricionais, variáveis de treino, variáveis de o quanto você quer aquele resultado, o quanto você se compromete àquilo para realmente atingir aquele objetivo. E dentro da musculação, a musculação é infinita. Então eu posso fazer um treino cardio dentro da musculação, posso fazer um circuito dentro da musculação que favorece muito o emagrecimento. O HIIT está em alta, então a musculação funcional está em alta. Então tudo isso é possível pontuar. Para finalizar, eu vou colocar mais um na fogueira agora, que eu queria que o André, que está aqui do ladinho, ele pontuasse, porque o cara saiu de 170 quilos para 80. Então eu queria que ele pontuasse um pouco aqui para vocês como foi, assim, se foi fácil atingir tudo isso. Já chegou para você o áudio, André? Ele vai vir aqui agora, está levantando ali para vir aqui, que ele estava coordenando ali. Menos, gente. Senta ali, André, senta ali e pontua um pouco essa galera aí sobre o que é o emagrecimento. E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá, eu não tava, deixa eu tirar esse boneco aqui ficar melhor. Não tava aí pra... O Sérgio me colocou na fogueira mesmo, não tinha falado nada. Bom, pessoal, 170 quilos ele exagerou um pouco. Eu saí de 120, já estive em 72, foi uma época que eu tava treinando muito cardio, desgastei bastante, perdi muita massa muscular. Aí depois com orientações de outros profissionais, na época eu não conhecia o Cláudio ainda, senão teria procurado também. Essa é uma honra, também porque teria procurado. Então hoje eu tô com 82 quilos, tô querendo abaixar o meu potencial de meu percentual de gordura, né, para depois subir mais um pouco. Mas galera, não é fácil, você tem que ter objetivo realmente. É bom, porque né, eu tava assistindo a live deles aqui, tava aqui acompanhando tudo certinho. É bom realmente você
colocar as metas, separar as metas, que no começo eu não fiz isso, não consegui. Eu, como várias pessoas, eu já emagreci, engordei várias vezes. Hoje eu consigo manter. Faz 7 anos que eu mantenho esse peso, entre 80 e 75 quilos. Tá? Então exercício, alimentação, descanso e meta, objetivo, o que você quer realmente. Colocar isso não como, não, vou emagrecer daqui amanhã, depois, não, já cheguei no corpo que eu quero, então agora não precisa. Se você fizer isso, você vai engordar de novo. É isso mesmo. É isso aí. Eu tive uma mudança bem radical, galera. Eu mudei até a minha profissão. Não era o foco, né? Mas a gente, você falou aqui, lembrei, o efeito sanfona, que muitas pessoas estão nessa fase de quero emagrecer, começa a fazer as dietas malucas, as restrições muito severas, o radicalismo, que eu até te conversou aqui agora mais cedo com o Giovanni. E aí emagrece, aí, só que não consegue ter a mesma força de vontade depois. Sem contar, Cláudio, depois volta, agora eu não quero mais, agora eu quero. Sem contar que eu acho que até a qualidade de vida, né? O efeito sanfona, a tua qualidade de vida vai cair um monte. Aí, eu já passei por isso. Aí mexe, esse efeito sanfona mexe muito com aquela questão hormonal que o Cláudio estava citando, então daí tem um descontrole hormonal muito grande. André, valeu. Obrigado pela sua participação. Valeu por ter colocado na feia. Valeu, galera. Valeu, brigadão, hein. Vamos finalizar então. Fala aí seu canal, cara. Qual que é teu canal pra galera te seguir aí? Onde que é teu consultório? O meu... Vamos falar um pouco dos meus contatos, então. A gente tem alguns contatos, mas os mais atuantes agora é o WhatsApp. Então quem tiver dúvida ou até curiosidade e quiser conhecer e vou começar algum trabalho, o meu WhatsApp é o 991339623, 991339623. Quem quiser seguir um pouco no Instagram, eu não tenho o costume ainda de ficar colocando informação na timeline, mas algumas coisas de histories eu faço e quiser acompanhar, é o Cláudio Souza Saúde, tá? E tem Facebook também, se procurar por Cláudio Souza Saúde, Cláudio Souza Personal Trainer Saúde, vai ter na página. Fique à vontade, o meu consultório é na Lodge Odontologia e Saúde, na Rua Manuel Correia, 2673, no Palmital. Fique à vontade também, se quiser aparecer lá. Só aconselho a dar uma ligada antes, para que nem sempre a gente está no consultório, porque além de consultório eu faço atendimento de personal, de assessoria esportiva, então nem sempre eu estou lá, então sempre peço para dar uma ligada, mandar uma mensagem, avisar que vai passar lá para poder estar disponível lá, então não dá com a cara na porta, né? Enfim, fico à disposição. Quem me procurar a partir dessa live, a gente vai fazer uma oferta de preço diferenciada aí de valores para aqueles que estão buscando, tá? E fico à disposição de todos, tá? Bacana agradecer você, cara, por esse espaço, é um espaço bacana, legal. Que pena que o Bruno não pôde estar aqui com a gente, infelizmente, né? Foi uma fatalidade de percurso ali, mas ele vai estar nas próximas. Agradecer também a Rádio Difusora. Foi o Bruno que marcou a live hoje. Então ele tá devendo, que foi ele que marcou. Eu, por mim, a gente começaria o ano que vem. Não, ele marcou, tem que ser, vamos fazer final de semana, vamos. Quem quiser também aproveitar o momento, se alguém quiser mandar mais sugestões de temas, a gente poder fazer e conversar, fica à vontade, tá? A gente está aqui para isso. Mandando as sugestões, porque daí a gente vai criando as próximas. Exatamente. Aí com umas ideias bem bacanas. De vez em quando o Cláudio junto, de vez em quando o outro, a gente tentando buscar outras pessoas, ou todo mundo junto. A gente faz um bem bolado lá com todo mundo junto, bem show. Bacana. Cara, também se quiser frequentar a Academia Bioventura, fica ali na Jardim Guaraituba, Rua Capibaribe 925, prédio da antiga estação. E esse agora vou colocar, hein? Não tem taxa de matrícula para qualquer plano ou mensalidade, não tem taxa de matrícula, então não tem desculpa mesmo, né? Depois dessa, se não for treinar, não tem desculpa. E aos sábados a gente trabalha só até as 11, senão vai fazer igual o Cláudio. O Cláudio chegou lá 10h40 e queria treinar, cara. Aí não rola, né? Então, acordar mais cedo, né? De segunda a sexta, das 6 às 22, diretão, não tem horário de almoço, a gente vai direto. Então chega lá, galera. Mas espero realmente ter atendido aí a ideia de vocês, ter conseguido repassar um conteúdo que faça diferença. O André tá rindo aqui que alguém colocou alguma coisa. Não tá ouvindo ainda, porque tá um pouco atrasado, né? Valeu, um abraço, até a próxima. Pessoal, um abraço. Valeu, Cláudio. Até mais. Show, hein? Bruno, um abraço e até a próxima, hein?